Vi de medo, rapaziada! Vi de medo. Vi de medo. Encontros assustadores em acampamento que vão te dar arrepios. Eu tenho medo, falando sério. Eu adorava acampar quando era criança, mas nem tudo são marshmallows tostados e histórias pra dormir. É, não é? Algumas pessoas tiveram experiências muito mais sinistras, Ei. desde filmagens assustadoras de supostos skinwalkers, até uma vista perturbadora de uma criança fantasmagórica. Aqui estão alguns dos encontros de acampamento mais aterrorizantes, que com certeza vão te dar arrepios. Vi de mentira! É o homem a máquina. Eu, Andrezito, não meto não. Uou! Pego no ato. Ei, peraí. Vi de sexo? Mesmo se eu tivesse na melhor forma da minha vida, você não ia me ver fazendo trilhas. Eu já ouvi muitas histórias de terror. É mentira. Por Sex? exemplo, essa da usuária do Reddit Hellsbench. Em 2017, Do Reddit! É verdade, essa aqui é a história, é verdade, rapaziada. Escutem. ela fez uma longa caminhada para observar a vida selvagem junto com seu cachorro em Saskatchewan, no oeste do Canadá. Quando começou a escurecer, ela montou uma câmera de visão noturna do lado de fora da barraca e foi dormir. Mas o sono bem merecido dela foi perturbado no meiro da noite O bicho papão chegou. pelo som do seu cachorro rosnando. Tinha algum tipo de barulho vindo do lado de fora, considerando que fossem só umas raposas É a caipora? Oxe, tu é doido? A caipora lá na Austrália? No Canadá? particularmente barulhentas, ela conseguiu voltar a dormir. Eu tenho caipora aqui no Brasil, besta. No dia seguinte, ela saiu da cama ansiosa para verificar as filmagens da noite anterior. E essa animação logo se transformou em medo. Em vez de raposas, ela viu isso. O que parecem ser 3 figuras humanoides Não, peraí então. estavam vagando perto da sua barraca. Só que as suas cabeças pareciam Que essa mulher foi acampar sozinha, pô? estranhamente Essa mulher perturbada, porra? longas. Ah, não tô fazendo nada, eu vou acampar sozinha no meio do escuro. E ela supôs que deviam ser apenas da altura do seu quadril. Então, o que era isso? Eram goblins? Gnomos? Demônios? Oxi, diabo é isso? Nenhuma dessas parece particularmente provável, mas com a cidade mais próxima a 45 minutos de distância, parece ainda menos provável que fossem só crianças caçando frutas à noite. Não sei, tem alguma coisa nessa imagem que me dá arrepios. Se eram pessoas, Ah, o que é arrupia? O que é arrupia? que elas estavam fazendo ali? E se não eram, bom, prefiro nem pensar. Papai Cruel. Ah, bom. Natal é minha O pai de vocês aí, rapaziada. época favorita do ano. Mas se eu tivesse tido a experiência absolutamente assustadora que o usuário do Reddit Jamin teve aos 5 anos, eu ia pensar de maneira muito diferente. Durante as Isso aí férias, não, Jamin mano. foi acampar na mata na Austrália com a família e amigos. Havia 9 crianças no total e seus pais deram a eles walkie-talkies para que pudessem se afastar um pouco desde que voltassem quando fossem chamados. Só que não ia ser a mãe nem o pai de ninguém que ia chamar aquela noite. Enquanto exploravam o labirinto denso de árvores, o walkie-talkie de Jamin de repente ganhou vida. Uma voz estranha falou as seguintes palavras: A interferência. "Sou eu, Papai Noel." A voz assustadora disse às crianças que ele estava lá para dar presentes e que eles deveriam entrar mais profundamente na escuridão da floresta para encontrá-lo. Felizmente, as crianças inocentes estavam tão empolgadas com a ideia de falar com o Papai Noel que correram de volta para os seus pais para contar as novidades. Claro, realmente não eram boas novidades. Horrorizados com o que ouviram, os pais das crianças confiscaram os walkie-talkies e proibiram as crianças de se afastarem desacompanhadas pelo resto do acampamento. Mano, claramente, era um pedófilo. Elas ficaram chateadas Era um pedo, hein? no começo, mas acabaram entendendo, Entrou na interferência lá e falou, rapaziada, eu tenho um doce aqui, ó. porque quem quer que tenha falado com eles naquela noite definitivamente não era o Papai Noel. Ah, pois. Sussurradora rastejante. Oxe, é dentro! Se você ainda não entendeu, se aventurar na floresta enquanto acampa é uma má ideia. Mas quando você é criança, o seu senso de perigo não está devidamente desenvolvido ainda, coisa que o usuário do Reddit KMIA Official pode atestar. Quando Do Reddit? ele tinha cerca de 14 anos, foi acampar com a sua família e alguns amigos em um parque estadual. Todas as noites, ele e um amigo iam explorar a floresta. Eles levavam lanternas, Pra mas quê? preferiam tentar caminhar pelo escuro. Pra Só que uma quê, noite eles mano? encontraram mais do que esperavam. Ele e o seu amigo decidiram caminhar um pouco mais longe do que de costume. Tudo estava indo bem, até que ouviram algo inquietante atrás deles. Um sussurro suave. A dupla se virou horrorizada e tentou ligar as lanternas, mas os feixes de luz perfuraram a escuridão e não revelaram
falaram nada. Talvez as suas mentes estivessem pregando uma peça neles, sem querer imaginar a alternativa. Rapaziada, eles gostei de continuaram seu acampar, caminho, mas não demorou muito para que ouvissem de novo um sussurro baixo e sinistro. Novamente eles viraram com as lanternas e de novo não viram nada. Realmente assustados, eles começaram a correr de volta para a segurança do acampamento e pararam de repente. Se perderam? Rastejando de forma inumana pelo chão da floresta, estava um monstro horrível. O garoto começou a gritar, mas então ele percebeu que não era um monstro. Era uma mulher adulta, rastejando e sussurrando sozinha no chão diante deles. E isso poderia ser ainda mais assustador. A figura estranha estava vestida com roupas escuras e coberta de sujeira. Nem ele, nem o seu Mas o que ela tava dizendo, Barão? amigo conseguiram se mover. Então a mulher olhou para ele. Você estava pedindo pênis? Ele se Pênis. levantou lentamente e falou. Acontece que ela estava super bêbada e tinha caído e se perdido no caminho. Acaba com medo da mulher bêbada. Acaba com medo. Quem tem, Bruno? Hoje a mulher bêbada? Imagina o susto. Sendo os cidadãos exemplares que são, os amigos a ajudaram a voltar para o acampamento. Eles tiveram sorte dessa vez, mas a memória disso os assombra até hoje. De quê? Que tem uma mulher bêbada? Oxi. A criança de Peraí. olhos negros. Em 2022, os tabloides britânicos relataram uma história tão horrível que me fez nunca mais querer sair de casa. E é melhor você se preparar. Um casal adolescente que escolheu permanecer anônimo estava acampando na floresta de Cannock Chase em Staffordshire. À primeira vista, a floresta parece ser um belo lugar da natureza inglesa, mas a sua vasta extensão abriga um lado sombrio. Cannock Chase é conhecido como ponto de encontro paranormal. Pé grande, OVNIs, lobisomens, Nada que foi comprovado. que você imaginar alguém já viu por lá. Ah, bom. E esses dois adolescentes estavam prestes a saber disso. Por volta da meia-noite, o casal ouviu algo se movendo fora da barraca. Supondo que fosse um cervo, eles ficaram quietos, não querendo Um servo? assustá-lo. Mas isso mudou quando eles perceberam que eram passos humanos. Hesitantes, eles se inclinaram e abriram o zíper da barraca Como é que sabe o que passou, mano? para espiar. De repente, os passos pararam e foram substituídos por algo muito pior. Uma risada infantil assustadora. Assustados, eles iluminaram a escuridão com uma lanterna e ficaram paralisados. Algo corria entre as árvores ao redor deles. Parecia uma menina pequena, mas os seus movimentos eram rápidos e erráticos demais. Enquanto olhavam aterrorizados, Vamos embora, pô! a figura de repente saiu para a clareira. E foi aí que eles viram algo horrível. Em vez de olhos, Pera aí, filha da puta! a menina tinha dois círculos negros onde eles deveriam estar. E É aquela menina lá do episódio do Finn Jake. as risadinhas A garota dos olhos vazios. ficaram mais altas. Fala aí da raposa imitar a criança, Leozinho biólogo. A criança, a raposa, ela emite um grunhido que parece uma risada de uma criança. Tá bom agora? Ela dá. E mais altas, como se viessem de todos os lados. E então a criança correu para as sombras tão rapidamente quanto havia aparecido, mergulhando a Olha lá, mó simpática, pô. Veio dar oi. floresta em silêncio de novo. Veio dar oi só. O casal apavorado se encolheu na barraca e não conseguiu dormir até amanhecer. Quando finalmente saíram, notaram estranhas pilhas de pedras ao redor da barraca e estruturas de gravetos penduradas nas árvores próximas. Pode-se dizer com segurança que eles correram sem olhar para trás. E esse encontro arrepiante tá longe de ser o único desse tipo nessas florestas Conversa. assustadoras. As crianças de olhos negros de Cannock Chase são uma lenda tão prolífica que livros foram escritos sobre o assunto. Várias crianças desapareceram na área nos anos 60 e alguns dizem que se tornaram espíritos inquietos, Por quê? condenados a assombrar a floresta para sempre. Quanto ao porquê de elas terem olhos negros, olha, não faço ideia. Só sei que eu nunca vou pisar na floresta de Cannock Chase. O Caba mole. grito. Se tem uma coisa que eu aprendi com filmes de terror é que acampamento de verão nunca é uma boa ideia. Esse casal assustando aqui foi real. Só que a usuária do Reddit, The Flying Cheese, obviamente não se deu conta disso. Ela trabalhava em um acampamento bem no meio da floresta no sul da Califórnia. Uma noite, ela estava colocando seu grupo de Deve ser, né? De onde tiraram a menina dos olhos vazios. crianças para dormir quando a sua amiga Sadie de repente veio correndo em direção a ela petrificada, seguida Eu vi um bicho. por todas as crianças da sua cabana. Aparentemente, Sadie tinha levado seu grupo para uma caminhada noturna De noite. quando ouviram algo que parecia uma criança pequena gritando por ajuda. Pelo menos começou parecendo isso. O grito se repetiu várias vezes, e à medida que isso acontecia, ficava cada vez mais distorcido. Ah,
armário, eu ia se embora, mano. Até que não parecia mais humano. E, como você pode entender, Sadie e seu grupo fugiram. Depois de ouvir o que sua amiga tinha a dizer, ela relutantemente concordou em sair pra investigar. Então elas partiram pra... Investigar pra quê, mano? Olha aí, ó. Olha aí, é porque eu não gosto da pessoa, mano. Ei, eu acho que eu vi um bicho ali, hein, mano. Mas acho que era melhor a gente ir embora. Não, nada, não, me investigar, Aí vai pra lá, só pra correr também. floresta. E Vai lá só pra correr também, que não vai bater no bicho. Não vai fazer merda nenhuma. Vai ver a porra do bicho e vai correr do mesmo jeito que foi feito antes. não demorou muito para que escutassem. Era um grito horrível e demoníaco que ecoava ao redor delas, perfurando o silêncio da noite. E se repetiu várias vezes, até que, morrendo de medo, a dupla correu de volta para a segurança do acampamento Aí, ó. e contou a todos que quisessem ouvir. Aí, ó. No dia seguinte, o diretor do acampamento fez uma reunião. Não era para dizer a todos que demônios tinham sido vistos ao redor do acampamento, Ah, porra, demônios? mas sim para avisar para as pessoas não se alarmarem se ouvissem sons agudos e estranhos vindo da floresta, Oxi, que porra de diretor é esse? porque provavelmente eram apenas linces. Como assim? Sim, esses gatos selvagens norte-americanos podem fazer sons que Olha, bem pior, mano. Os caras poderiam ter sido atacados por um lince. parecem bem demoníacos. Muito burros. Baitolão. Muito burros. É bonito, hein? É bonito. Sim, eu também ia ficar muito assustado se escutasse isso no meio da floresta Caba mole da peste. esta noite. Embora os linces possam tecnicamente causar danos, ataques a humanos são incrivelmente raros. As duas amigas ficaram bastante envergonhadas com toda a situação. Mas e se o diretor Envergonhada porque ela não sabia? do acampamento tivesse errado? O farejador fantasma. Tucson, Arizona. Vocês aí, ó, procurando um pênis pra cheirar. O usuário do Reddit Minus Delila estava acampando com alguns amigos na natureza fora da cidade. Uma noite, ele foi acordado Tô falando! abruptamente por um estranho barulho fora da barraca. Parecia o som de algo farejando. Apavorado, ele ficou deitado o mais tô silenciosamente falando! possível, forçando os ouvidos. Poderia ser um urso, seja o que for, parecia estar se afastando agora, indo para uma das barracas dos seus amigos. Ele se sentou e cutucou os dois caras com quem estava compartilhando a barraca, mas os dois já estavam bem acordados. E caras eles se cagam. também tinham ouvido. Instantes depois, o silêncio tenso foi caras quebrado por um grito de gelar o sangue. Ele e seus cagam de amigos medo. correram para abrir o zíper da barraca e ver o que diabo estava acontecendo, e ficaram chocados. Eita, pô. Ó, o cara pegou uma arma. Um dos amigos da outra barraca estava gritando e apontando uma arma para algum tipo de animal. Muito foda, né? O cara corajoso, pô. Enquanto os três amigos falam, eita, o que será que tá acontecendo aqui? O outro chega, caralho, fela da puta. Só que com horror Tu vai ver. absoluto, ele percebeu que não era um animal, era uma pessoa que estava farejando suas barracas. Felizmente, o amigo armado conseguiu afugentar o intruso, e o grupo abalado começou a arrumar suas coisas imediatamente. Foi quando perceberam que quem quer que fosse também tinha revirado o cooler e o armazenamento de Tava querendo roubar comida, era um mendigo, mano. E aí, exterminador do mendigo? Cadê? comida. Como é que vai fazer? Tá, talvez fosse só um sem-teto faminto. Bom, mas isso não explica o farejar, né? Isso não explica o farejar de jeito nenhum. O fedor da besta. Fedor de bosta. Uma noite em 1993, um usuário do Reddit postura aí, rapaz! Endireita isso, porra! Só pra botar esse áudio, é? chamado Chicken Cider estava acampando com seu pai no condado de Cowlitz, no estado de Washington. Eles estavam sentados O quê? Tem uma cidade chamada de Caule. Vou ter que ver se tá lá, pra ver se é mesmo. ao redor da fogueira quando o garoto viu algo se movendo entre as árvores próximas. Pegando uma lanterna, ele apontou para os galhos e foi confrontado por um par de olhos vermelhos brilhantes. O Ah, era eu, tinha fumado maconha no dia, mano. Cara, qualquer coisa também se assusta aí, ó. suor frio escorreu pela sua testa. O que era aquilo que ele estava vendo? Ou melhor, aquilo que estava olhando para ele. De repente, alguns galhos e pedras voaram da linha das árvores em direção à fogueira. Ele e o seu pai se encolheram. Porque tu tem olho vermelho? É skin. Mas então os olhos desapareceram e a noite voltou a ficar tranquila. Mas depois de uma tensa espera, a dupla concluiu que seja o que fosse, tinha ido embora. E decidiram ir dormir. Um grande erro. Eles acordaram com um susto, ouvindo passos ao redor da barraca e sentindo um fedor horrível permeando o ar.
Acaba se O cagou. pai do garoto se levantou rapidamente e começou a sacudir a barraca com força, gritando pra entidade misteriosa ir embora. Todo esse episódio louco pareceu durar uma eternidade, mas até que os passos se afastaram e o cheiro diminuiu. Nem o garoto, nem o pai dele descobriram o que estava aterrorizando seu acampamento naquela noite, mas isso não impediu as pessoas de criarem teorias. Um usuário do Reddit sugeriu que poderia ter sido um esquilo. Um gambá. Mas E vamos ainda lá, não. né? Isso não explica os passos ou o cheiro. E o estado de Washington tem o maior número de avistamentos de pé grande de Muito feio. todos os Estados Unidos, com mais de 700 alegações. E o criptídeo grande boba. peludo é amplamente relatado como tendo um cheiro terrível, além de ser grande o suficiente para causar passos pesados. Mas porque ele fede. Será que o garoto e o seu pai escaparam do próprio pé grande? A gente nunca vai saber com certeza. Era um gambazinho. Mas eu posso garantir que eles ficaram felizes por ter sono leve naquela manhã. E você vai ficar feliz se clicar nos botões de curtir e se inscrever aí embaixo. Assim, você nunca mais vai perder Eu sou nenhum inscrito vídeo já, arrepiante que nem esse. Barão. Mas agora Ah, meu sonho não perder. vamos continuar com os nossos contos de terror. A aracnofobia. Se tem uma coisa que me dá mais arrepios do que filmagens É assustadoras, aranha? são filmagens assustadoras e inexplicáveis. E esse vídeo de dar arrepios parece Quem tem isso aí é chola, mano. Quem tem esse negócio aí é esse negócio aí de chola da peste. ter se originado no Reddit, embora a gente não saiba absolutamente nada sobre ele. Alguns amigos estão acampando em um local não revelado e se divertindo. Então, um deles desaparece. I know for legit though, like Alexis has been gone for so long trying to actually poop. Olha a aranha. Like, you gotta like track to go find a good place. Yeah, you do, but this has been too long. Eles esperam um amigo chamado Alexis voltar, mas passaram 10 Alex? minutos e nada. Então, Oh, my. eu vou aumentar pra você ouvir Eu ouvi, boy. É um grito de fundo. melhor. O Alex ia gritar de jeito. Sim, isso foi um grito distante. Alguns membros corajosos do grupo partiram pra escuridão pra encontrar o seu amigo perdido. Mas, bom, só assiste. Alexis? O Alex tá gritando esquisito, né? Alexis? Alexis? What? Alex tá sentando pros cria. Can't see it very. Ah, é porque Alex também é nome feminino, Barão. Wait. Okay, be careful. É Alex. Poxa, o Alex tá cagando. Okay. Alexis. Ué, Okay. não dá pra ver nada, mano. O que foi isso? Ah, pelo amor de Deus. Desacelerando o vídeo, a gente vê uma figura humanoide aterrorizante com vários membros. Seja o que for, isso deve ter arrastado Alexis para aquele estranho abrigo de madeira e depois se voltado contra o grupo. Se alguém tiver alguma ideia de onde essa filmagem foi feita, me conta nos comentários. Acaba pegar qualquer coisa mesmo, né, boy? Pra pôr no vídeo. E talvez a gente possa chegar a uma solução. Eu realmente espero que seja só um projeto de estudantes de cinema. Parece que seja. Obviamente. De qualquer forma, não sei como é que eu vou dormir essa noite. Encontro com o Skinwalker. Ave Maria, mas também, pô, também é mole demais. Em 2020, um youtuber chamado Leviatã postou um vídeo perturbador na internet. Ele vinha ouvindo ruídos estranhos vindos do seu celeiro, Ah, YouTube é mentira. então decidiu investigar. Calma aí, patrão. Calma aí, patrão. Caba mole da pé. Que diabos Não, fosse eu tinha ficado. Olha, não tinha nem tremido a câmera. é isso? Se a gente pausar aqui, dá pra ver algo ali no topo Olha lá, mano, era um instalador? Nada. Era um ladrão. daquela estrutura. Claramente era um ladrão. Sim, eu também ia sair correndo. Era um ladrão. Mas ao contrário de mim, o Leviatã foi corajoso, ou muito burro, porque ele foi procurar de novo o que quer que fosse. Pra correr de novo. Pouco depois do primeiro vídeo, ele postou mais um. Ah!
Tá explicado. Ah, bom. Ah, não, então claramente. Aqueles vídeos lá de caça-fantasma que vai atrás do bicho e corre. Os caçadores de lenda que vão lá com 1 bilhão de armas, ver o bicho corre. E depois disso, ele nunca mais postou nada. E morreu. Naturalmente, esses vídeos aterrorizantes enlouqueceram as pessoas nos comentários. Nossa. Alguns especularam que Leviatã tinha sido atacado por um Skinwalker. Esses bruxos malignos que mudam de forma têm origem na cultura naval. Falando em Skinwalker, mano. Tem um cachorro aqui fora ali ontem de noite. Ele era muito esquisito. Ele tem aquele Zoe que tem dos Skinwalker que a gente costuma ver vídeo. Ele tinha olho daquele jeito ali, eu fiquei olhando ele assim. Aí eu, não machiste não, eu tava lá fora, ele tava no meio da rua, fui deixar o lixo ontem de noite, umas 9 horas da noite. Eu fui levar o lixo. Quando eu tava voltando, ele tava sentado olhando assim pra mim, assim, ó. Eu fui olhando pra ele. Eu falei, sabe, esse bicho é um Skinwalker, mano? Filha da puta. Vou largar uma pedra nele. Aí eu falei, mas se fosse um cachorro? Um povo nativo americano do sudoeste dos Estados Unidos. Acaba mole da bexiga? Não, eu fiquei de boa, ué. Como tal, muitas pessoas compararam a experiência de Leviatã com essa imagem arrepiante. Uma vez reportada pelos meios de comunicação como um verdadeiro Skinwalker, eu posso felizmente dizer que a foto É dentro do Skinwalker? infame, na verdade, é de um filme de terror de 1982. Olha aí, a gente tá aprendendo de onde é que vem as imagens. Chamado Extro. Ufa! Dito isso, não posso dizer o mesmo sobre a experiência do Leviatã. Será que ele realmente encontrou um Skinwalker? Eu espero de verdade que haja uma explicação menos perturbadora. Mas com seu canal no YouTube inativo, a gente talvez jamais fique sabendo. Terror em Pocomoke. Poxa, eu nasci aí, pra quem não sabe. A floresta de Pocomoke, em Maryland, nos Estados Unidos, é um dos lugares Vocês lembram que é dentro? mais Rapaz. notoriamente assombrados da Terra. De contos de um cara sinistro com um gancho no lugar da mão, a avistamentos de misteriosas bolas de fogo voadoras. Esse é um lugar que eu fico feliz em nunca ter visitado. Mas o youtuber CJ Faison tem uma opinião diferente. Em 2020, ele decidiu enfrentar uma estadia noturna e gravar pra todo mundo ver. Então ele se aventurou nas profundezas da floresta e montou um acampamento. Depois de terminar, ele saiu para explorar a área ao redor. Mas então... Poxa, que som foi esse? tinha alguém na floresta com ele. Ué, só aquela luz? Mas o que eles estavam fazendo lá tão tarde? Poderia ser um vagalume, não? Eita, tem uma lanterna mesmo. Aquele episódio. Aquele vídeo do Bakagajin, que ele vai na floresta de Akigakuri. Sei lá como é o nome. Ele entra sozinho lá, escuro pra caralho. Precisa que ele tá voltando, tem uma luz. Você fica, eita porra. CJ Calma aí. conseguiu se refugiar num lugar onde pensava estar seguro. Mas então as coisas foram de mal a pior. O cara se protegendo, liga a lanterna no escuro. Felizmente, CJ conseguiu voltar para sua barraca. Ué, pô. Depois de uma espera incrivelmente tensa, parece que ele desmaiou de puro cansaço. Só que a câmera continuou gravando e capturou algo absolutamente arrepiante. Ó, o cara chegou. E aí, bonita? Os cabos também inimigo da comunicação, né, mano? O cara foi embora. Esse Mie, o cara foi embora. Mas esse aqui foi tenso, hein, mano? Esse aqui, pior que esse aqui é tenso mesmo. Mas não tá. Mas pra que vai acampar sozinho? Não, a pessoa tem que ser muito maníaco pra.
CJ saiu de lá correndo na manhã seguinte, mas ficou muito assustado ao assistir a gravação. Quem era aquela pessoa com a lanterna? Assustado porque se o cara realmente fosse um cara mau, tinha largado descido a faca nele, né? Era só um caçador ou algo muito pior? Porque, tipo, Ou será que o CJ tá nos enganando? Me conta a sua teoria aí nos comentários. o CJ? Não, o CJ nunca não enganaria. O CJ nem mente. O Homem Sem Rosto. No início dos anos 2000, um pai e o seu filho de 13 anos estavam dirigindo para um local de caça de cervos no interior do Texas. E esse garoto eu vou chamar de James. Aparentemente, o local havia sido invadido por javalis, então os dois estavam indo para uma semana de caça para ajudar a se livrar deles. O que se seguiu seria uma das experiências mais assustadoras das suas vidas. Eles chegaram no início da noite e foram direcionados para a velha cabana empoeirada onde ficariam no fim de semana. Não tinha nada assim particularmente terrível sobre o lugar onde eles iam dormir, mas James achou estranhamente difícil pegar no sono. Era quase como se algo tivesse observado. Ah, o James é só uma criança, é imaginação fértil. De qualquer forma, na manhã seguinte, pai e filho partiram para começar a caçada aos javalis. A princípio, tudo estava conforme esperado. Eles abriram Porra, cara, o pai dele tem um belo bigode. caminho através da folhagem, seguindo as Perdeu o vídeo de marcas medo. no chão, os sinais característicos do seu alvo. Mas à medida que se aprofundavam na densa floresta, o pai de James segurou seu braço para pará-lo. A quase 50 metros dele, O homem! havia uma figura, parcialmente obscurecida pelas árvores. E esse era um terreno privado, não devia ter ninguém lá além deles. Então, quem era aquela Ué, pessoa? pô. Lentamente, os dois começaram a andar em direção à pessoa misteriosa. Felizmente, quem quer que fosse, estava de costa e não parecia tê-los visto. Vamos lá O pai de ver, James mano. chamou, dizendo que a pessoa precisava sair, mas não obteve resposta. Sentindo o perigo, ele destravou o coldre do revólver Ô, brabo! e chamou O pai do James é brabo. de novo. Mais Ê, barão! uma vez, nada. Então, gesticulando para James ficar parado, ele passou Ó, tá boa, pra pega! frente do homem e deu um pulo, completamente confuso. O que há de errado? Perguntou James. Seu pai o chamou. Então, James entendeu. Não era um homem, era um manequim. Alguém tinha vestido e deixado o manequim naquele local remoto. O pai do James é pica, tá? Mas por quê? Parecia que tinha algo muito errado. O manequim parecia impecável, como se tivesse sido deixado lá não mais do que um dia atrás. Com uma crescente sensação de pavor, James percebeu que sentia que estava sendo observado de novo. E dessa vez ele conseguia ver que o seu pai sentiu mesmo. Sem perder mais tempo, os dois fugiram de volta para a cabana, arrumaram suas coisas e foram embora imediatamente. Assim que chegaram em casa, o pai de James ligou para o proprietário do terreno e contou sobre o manequim. Mas quando ele foi procurar, não encontrou nada. Havia desaparecido sem deixar rastros. James está convencido até hoje de que aquilo havia sido montado como uma espécie de armadilha. Se assim fosse, o que teria acontecido se eles tivessem ficado por lá? E quem foi o responsável por isso? Barão, provavelmente era só brincadeira. De uma pessoa desconhecida? Rapaz. O pai de James é sensato, simplesmente. Não quero nem pensar. Soneca perigosa. Os safaris africanos podem ser perigosos pra caramba, e mesmo guias experientes às vezes enfrentam problemas. O usuário do Reddit The Africa Bug é um desses guias. Enquanto acampava na savana africana, ele acordou uma manhã com algo grande e quente pressionando contra suas costas. Ixi! Ixi, meu compadre! Vixe! Agora aí você ganhou, Barão. Aí é complicado. Sexo? Ixi! Não, Bug não estava dividindo o abrigo com o lutador de sumô. Ele estava lá sozinho, deitado contra a parede da tenda. Então algo do lado de fora devia ter encostado nele. E fosse o que fosse, era enorme. Mano, o cara foi acampar nada mais, nada menos que na savana. O amigo dele estava acampando em uma tenda a poucos É ser muito inteligente, né, boy? metros de distância. É querer pedir pra morrer um caba desse. E Bug o ouviu perguntar de maneira nervosa se ele estava acordado. Aflito e com medo, Bug disse que sim. Essa não, um negócio enorme atrás dele de repente se mexeu. Ele tinha feito muito barulho. Provavelmente era um leão, mano. Alguns momentos tensos se passaram, e tanto Bug quanto seu amigo ficaram em um silêncio mortal. É, só um Então, gatinho. felizmente, seja lá o que tenha sido aquilo, se levantou e foi embora. Agora,
tradição. Olha que loucura. Acontece que o nosso amigo aí tava tirando uma soneca com um leão adulto. E se quisesse, o perigoso grande felino podia ter picado o cara em pedaços. Mas, tipo, como a barraca também era grande, sei pai, ele falou, eita, para, não vou mexer não, ó. Mas por pura sorte, ele só queria um pouquinho de calor aquela noite. E se escapou por pouco. Atrás da árvore. Em 2008, um vídeo curto e de má resolução foi postado na plataforma de vídeos Dailymotion, Eita, supostamente filmado tá sem vídeo meu no Dailymotion? na comuna francesa de Flacy, mostra algumas crianças se divertindo em um acampamento na floresta, até serem surpreendidas por algo atrás de uma árvore. Você do filho do diabo. Mais pourquoi t'as laissé tomber la torche? Pour éclairer. Attends, je vais exprimer sévère. O cara tacando fogo. Que bicho é esse? O usuário que postou o vídeo, News017, É o amigo do Harry Potter, mano. O Dobby, é o Dobby. achou que era um alienígena, Era como é o nome daquele bicho lá que dava pra pedir um desejo? intitulando o Um Goblin. Goblin não. vídeo como encontro de terceiro Esse. grau em Flacy. Bom, pra mim, Gnome, era um gnome. parece mais um demônio. Seja o que for, parece que se assustou antes de conseguir fazer qualquer coisa nefasta. Claro, isso supondo que a gravação não seja totalmente Ó, o coitado, mano. O coitado foi lá curioso, tá ligado? Ele falou, e aí, rapaziada, o que vocês estão fazendo aí? Botou sua carinha assim, ó, só pra saber. O que é que os caras fizeram? Largaram fogo no coitado. falsa. Rapaziada, é muito peba, né, mano? News017 carregou vários outros vídeos depois desses e eles parecem sugerir que ele era um cineasta amador. Mas um cineasta amador teria acesso a efeitos especiais tão convincentes Que convincente! em 2008? Que convincente! Não tenho tanta certeza. O que você acha? Esse monstro é real mesmo ou é uma gravação falsa? Me conta aí nos comentários. Apple! Convincente! 2 pixels na tela pra nós ver? Salvos pelo acaso. Fantasmas e monstros podem ser assustadores, mas geralmente são as pessoas que são os verdadeiros terrores. É mesmo, é de Scooby-Doo. Algo que o usuário do Reddit Random Buddha e sua namorada descobriram da maneira mais difícil quando foram fazer uma trilha na Guatemala. Na segunda noite, o casal montou acampamento no meio da floresta quando uma enorme tempestade caiu, criando o cenário para os eventos perturbadores que estavam por vir. Por volta das 4 da manhã, Random acordou com um susto. Através do vento e da chuva, ele tinha certeza de que ouviu vozes do lado de fora. Lentamente, ele abriu o zíper da barraca e saiu, e foi confrontado por 2 estranhos apontando rifles Eita para porra! ele. Apavorado, ele ordenou que a sua namorada, agora totalmente acordada, ficasse na barraca, mas ela estava muito preocupada com ele e saiu também. O casal ficou de frente para os homens armados e parecia que estava tudo acabado. Mas então os homens explicaram que eram apenas caçadores, que estavam perdidos na floresta e procuravam abrigo. Sim. Mas pra que chegou desse jeito? Ué, pô. Não, aqui claramente foi da animação, boy. Porque não faz sentido chegar, chega numa barraca, chega apontando a arma na cara dele e fala, ei, Barão, a gente queria deitar aí com vocês aí, Barão, porque tá chovendo aí, tá foda. Aliviado, Random lhes ofereceu um pouco de café, que eles aceitaram com gratidão, mas ainda não tinha acabado. Nem 30 segundos depois, a tempestade ficou tão ruim que uma enorme árvore caiu diretamente sobre a barraca. Tá, pô, os caras salvaram eles mesmo. Se Random não tivesse saído para verificar o barulho, ou se a sua namorada não tivesse ignorado seu conselho, os dois teriam sido completamente esmagados. Eles ficaram super abalados, mas no fim das contas vivos. Então, numa Matheus dizendo que é fique. Cala a boca, Matheus. O Fala Sério viu no Reddit. reviravolta Vocês é muito besta, mano. muito louca, eles na verdade devem suas vidas àqueles caras estranhos. Isso não significa que eu recomendo fazer amizade com estranhos armados. Ah, pois. Máscaras macabras. Essas próximas histórias assombrosas não são estritamente relacionadas a acampamento, mas estão muito ligadas a histórias assustadoras de florestas pra gente deixá-las de fora. Esse vídeo foi postado no YouTube por um usuário chamado Bloodzack12. Enquanto explorava uma floresta próxima com seu amigo numa noite gelada, eles deram de cara com algo um pouco estranho. Oh, máscara velha. Máscara de sexo? Nossa, que assustador. Vi de medo.
Nossa. Olha que assustador. Parece que isso não deveria estar lá. Mais adiante, eles encontraram outra máscara, dessa vez presa de maneira ameaçadora a uma árvore. Por algum motivo, a dupla decidiu levar consigo, o que se provaria um grande erro. Por quê? Mano, claramente era pra algum vídeo isso aqui. Real esse? Tá acreditando aí, Matheus? Ah, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, mano. O Hollow Knight, rapaziada, por favor. Eu tenho medo do Hollow Knight. Jesus Cristo. E aí, Léo? Oba. Parece que essas máscaras eram algum tipo de Esse doente apareceu na leve. Tava jogando Celeste até nesse instante. armadilha que foi feita por seja lá o que for aquela criatura ali. Ah, mano, pelo amor de Deus, mano. Mas antes de você ficar muito preocupado com o Bloodzack, pode ficar tranquilo. Apesar do que muita gente na internet pensa, eu pesquisei e o vídeo na verdade não é real. Sim, é só um curta-metragem de terror super assustador. Ah, super, Matheus. Ô, Matheus, aí é foda, aí até confundi. Super, fala sério, eu tava morrendo de medo. Feito por Muito assustador esse. Zack, seu amigo, que alívio. Dito isso, esse próximo vídeo certamente é real. Na Nova Achou que fosse verídico? Pra você ver, né? Zelândia, em 2015, um grupo de estudantes de cinema estava trabalhando em uma sketch curta quando notaram dois estranhos mascarados à distância. Eles continuaram filmando, mas os estranhos não iam embora. Na verdade, eles começaram a se aproximar. Então, eles perceberam que Tava armado, ó. as figuras mascaradas estavam armadas. Tá, era hora de entrar em pânico. É, aí, pra que realmente. Aí pode ser qualquer pessoa armado. Os jovens cineastas chamaram a polícia e, felizmente, ela veio rapidamente. Mas, apesar da longa busca, as misteriosas ameaças mascaradas escaparam. Quem eram essas pessoas? E o que elas queriam? Aí pode ser qualquer pessoa com arma, né, Barão? Aí dá medo. Bom, numa reviravolta do destino, elas se apresentaram e se entregaram. Acontece que tudo não passava de uma brincadeira muito estúpida. Ah, é brincadeirinha. As armas eram de brinquedo Ah, pronto. e as máscaras eram de uma loja de Halloween. Aí, era A brincadeirinha. polícia os liberou sem punição, mas eu tenho certeza de que a imagem Ah. deles observando da floresta ainda dá pesadelos naqueles estudantes até hoje. Era piada, pô. Bom, pessoal, vou ter que parar por aqui porque eu quero conseguir dormir essa noite. Qual desses encontros te deixou mais assustado? O da E máscara. você, já teve alguma O experiência da máscara. estranha que poderia estar em outro vídeo? Me Não. conta nos comentários e Não. obrigado por assistir. Não me aconteceu. Infelizmente não me aconteceu, mano. Queria ter história pra contar, não tenho, infelizmente. Vai fazer o quê? É a vida, né? É zoeira, eles só tava com. Era brincadeira, mano. A galera leva tudo a sério também, pô. Oxi.